Olá, meu caro aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação, a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Wendermir e nós iremos desenvolver ao longo de um trajeto, ao longo desse período, as nossas reflexões filosóficas visando as questões do Enem. E hoje nós vamos conhecer um filósofo que ele é bem polêmico dentro da filosofia política. E vamos ver também um outro lado da moeda deste filósofo. E esse filósofo é Maquiavel. Vamos iniciar nossos estudos. Então, na aula de hoje, o que nós vamos pretender atingir? Qual que vai ser o nosso objetivo hoje? Compreender o pensamento político de Maquiavel e identificar, contextualizando, se existem ou não traços de sua filosofia em nossos dias. Lembrando, meus caros alunos, todos temos em nossa natureza a política. Todos nós somos políticos. E como eu sempre digo, a política não é algo externo a nós, é algo inerente a cada um de nós. Então nós temos que quebrar os preconceitos e entender que todos nós temos um papel político. Vamos continuar nossa reflexão? Período renascentista. O Renascimento foi o período de intensa renovação. Caracterizou-se por um movimento intelectual baseado na recuperação dos valores e modelos da antiguidade greco-romana, contrapondo-os à tradição medieval ou adaptando-os a ela. Então aqui, gente, nós vamos estar em um período de transição, onde tínhamos o teocentrismo, ou seja, o Deus como centro de todas as reflexões, como base de toda a filosofia do período, né? E estamos passando para o antropocentrismo, onde o homem será essa nova reflexão. Então nós estamos na transição. Nós ainda não saímos do teocentrismo e não estamos no antropocentrismo, mas o homem vai começar a ver além daquilo que a religião propõe. Então ele vai começar a usar da racionalidade para estabelecer a sua convivência, para estabelecer também a administração das cidades. Vamos continuar? Então, Renascimento referiu-se não apenas às artes plásticas, à arquitetura e às letras, mas também à organização política e econômica da sociedade. E aí nós vamos conhecer a grande obra de Maquiavel, que é O Príncipe, onde ele vai propor estratégias para a administração do reino, para a administração do Estado. Vamos lá? Nele, as ideias de Maquiavel são expostas de forma clara. O seu pensamento político entende a política como um fim em si mesma. A avaliação das ações de um governante torna por base os fatos que se apresentam e não valorações de qualquer âmbito. Maquiavel é direto quanto ao objetivo de seu príncipe: conquistar e manter o poder. É certo que os meios práticos de conseguir este êxito dependem da fortuna e da virtude. Mas o que é fortuna e o que é virtude? Fortuna entende-se a indicação dos aspectos, circunstâncias e pouco previsíveis que resultam em benefício ou malefício. Não se trata de uma força sobrenatural, mas do que o próprio desdobramento natural de tudo o que envolve ou afeta o humano, decisões, enfermidades, etc. Ou seja, são os fatos, os acontecimentos do dia a dia. São as decisões, é a realidade em si. Ok? Vamos continuar? Já a virtude são as características pessoais que auxiliam o governante a garantir o seu objetivo.
Trata-se, por exemplo, da astúcia, da virilidade e flexibilidade. Ou seja, quais são as habilidades que um bom governante deve ter para manter e controlar essa realidade, para manter e controlar o Estado. Lembrando que Maquiavel vai ter uma visão bem pessimista do ser humano. Ele vai dizer que o ser humano, ele é bom, ele é legal enquanto ele está ganhando. No momento que ele está em risco, no momento que ele está em perigo, ele vai se revoltar. É familiar para vocês, meus caros alunos? Acontece demais no nosso dia a dia. Então, a filosofia fazendo parte do nosso cotidiano. Vamos continuar? A ideia que mais se abstrai da obra de Maquiavel é a de que os fins justificam os meios e que o exercício do poder se faz com um dirigente que é mais temido do que amado por seus comandados. E aí, gente, a gente lembra um pouquinho lá da filosofia de Thomas Hobbes, onde ele vai dizer que é através da força, é através do comando, é através da punição, é que as pessoas vão obedecer, que as pessoas vão seguir e que a paz vai ser estabelecida na sociedade. Olha Maquiavel antes falando isso aqui. Então, o governante, ele não precisa ser amado, porque o amor, como Maquiavel vai dizer das pessoas, as pessoas são volúveis, elas amam hoje e amanhã detestam. Agora, cumprir lei e medo de ser punido, isso é qualquer hora e qualquer momento e todos têm. Então, ele tem que pensar mais em ser temido do que ser amado. Vamos continuar? Então vamos agora para algumas questões para a nossa reflexão. Lembrando, gente, quando a gente pensa em Maquiavel, sua influência política, tantos fatos que acontecem na nossa sociedade, e a gente consegue ver esse contraponto, nós pensamos às vezes num lado mais pessimista. Mas quando nós olhamos a questão do rigor, nós podemos aplicar essa filosofia de Maquiavel nos nossos projetos de vida. Muitas vezes nós temos que sacrificar muitas coisas para atingir bons objetivos da nossa vida. Então, quantos sacrifícios estão sendo feitos para atingirmos a qualidade de vida, para atingirmos a vitória, para atingirmos as conquistas? Então, não é de todo o mal. Quando a gente pensa, olha, o cara vai utilizar isso para poder governar com mão de ferro, cerceando toda a liberdade, onde não há democracia, onde o que vale é o bem do Estado e não o bem do indivíduo, realmente é uma coisa muito, muito cruel, muito perversa. Mas quando nós aplicamos em nossa vida, abrindo mão de coisas que nós achamos que são extremamente necessárias e realmente não são, para um objetivo maior, com certeza nós entendemos que realmente os fins vão justificar os meios. Lembrando, quando nós abrimos mãos de ilusões que investimos em nossa vida. Não quando nós utilizamos o outro, quando nós abusamos do outro, fazemos do outro um degrau para a nossa vitória. Aí sim, há uma permissividade nessa história. Aí sim, esses fins que vão ser atingidos não serão legítimos. Então vamos refletir bem sobre essa filosofia. Vamos aprofundar nas questões então. Então vamos lá. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las. É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Então é o que nós estamos refletindo ao longo do nosso trajeto aqui. O bom governante para Maquiavel é aquele que
vai utilizar mão de ferro para governar. Ele não pode ter essas emoções, essas preocupações, se ele é querido, se ele é abraçado pelo povo. Ele tem que garantir que o Estado esteja bem. Ele tem que garantir que o reino esteja bem. Não importa o custo. Vamos continuar? O que a questão vai nos propor? Vamos continuar a leitura do nosso texto. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro e quando lhes fazem o bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida, os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. Então Maquiavel diz que eu não posso acreditar muito nas pessoas, não. Nós temos que ter sempre em nossa mente o que é certo ser feito e garantir que essa certeza tenha como objetivo este fim, que é o bem social, no caso aqui, o bem do Estado. Então vamos ver o que propõe a questão. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser munido de virtude, com disposição inata a praticar o bem a si mesmo e aos outros, possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos são naturais, sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com os seus pares. Então, o ser humano, para Maquiavel, ele vai ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Ele não está mentindo não, né, galera? Então, é necessário que haja um controle, sim, mas em benefício do indivíduo também e não só do Estado, como propõe a filosofia de Maquiavel. Vamos continuar nossa reflexão. Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Lembrando aqui, nós estamos no período de transição, nós estamos no Renascimento, nós estamos nessa passagem, nesta nova visão, além do teocentrismo. Eu vou começar a perceber a ação do ser humano no mundo. Então, não vou desacreditar a fé, não vou totalmente tirar o teocentrismo, mas ele não vai ser uma fonte total de respostas para mim neste momento aqui. Eu já estou caminhando para o racionalismo, para o antropocentrismo. Beleza? Isso que o texto vai mostrar aqui para a gente. Vamos ver o que ele nos sugere de questão. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra vínculo entre seu pensamento político e o humanismo renascentista, ao valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos,
afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Lembrando aqui, gente, que Maquiavel vai propor que a política, ela é uma verdade em si mesma, ela se justifica, ela é necessária ao ser humano. Vamos ver qual a alternativa que vai responder a nossa questão. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Então, o homem não vai abandonar a fé, mas ele vai começar a pensar por si. Lembrando, esse homem, o príncipe, o governante. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente de outros que por muita piedade. Permitem os distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. No século XVI, Maquiavel escreveu Um Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na... Então, o que vai estabelecer com que todos os seres humanos, com que todos os servos, todos aqueles que estão na sociedade, cumpram suas funções, sigam aquilo que o governante determina? Vamos ver nossas alternativas. Letra A. Inércia do julgamento de crimes polêmicos. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. Neutralidade diante da condenação dos servos. Conveniência entre poder tirânico e a moral do príncipe. Então, é através da conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe é que vai se estabelecer este controle do Estado para Maquiavel. Então, vamos lá, gente. O que nós entendemos com essa aula de Maquiavel hoje? Como que vai funcionar a filosofia política proposta por Maquiavel? Vamos lá? Maquiavel define um homem como um ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Logo, o príncipe deve se preocupar em ser mais amado, mais temido que amado. Então, o príncipe, para poder exercer o seu poder moderador, o seu poder que vai definir o bem do Estado, ele tem que governar com mãos de ferro. E agora, galera, um exercíciozinho para vocês em casa, para vocês fazerem um contraponto de uma das famosas frases de Maquiavel e que nós vemos muito por aí. Vamos lá. Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Em que contextos, geralmente, a gente encontra isso? Na deturpação do que é real, do que é moral, do que é legal em nossa sociedade. E eu não estou falando só de um cenário, de uma realidade de política externa, não. Estou falando de um cenário de uma realidade de política interna. Quantas vezes existirão os favores e quantas vezes vão existir a imposição da lei aos inimigos? Lembrando, galera, para se dar bem no Enem, para poder aprofundar, para poder entender as questões, é necessário texto e contexto, é necessário entender o pensamento do filósofo e contextualizá-lo na realidade, porque o Enem quer isso de você, que você aplique o conhecimento de uma forma prática.
Então, meus caros, por hoje é só e até a próxima aula.